É isso aí, gente. Boa noite, boa noite. Nós estamos entrando, então, ao vivo com mais um programa Arquivo X Podcast. E nessa noite fria do nosso Rio Grande do Sul, estou bem acasacado todos aqui. Nós, né? Minha entrevistada também está bem encasacada. Sábado teremos 30 graus ainda, né? É verdade, não há, né? Quem aguenta isso, né? Fica difícil, né? Então tá, eu sou o Cristiano Kaller na apresentação. Na técnica nós temos o Rodrigo Oliveira. E nesta noite nós temos uma convidada especial, muito conhecida aqui do nosso bairro, né? A Brenda Chaves. Ela que é farmacêutica, né? É uma das responsáveis técnicas, então, da Nova Farma, aqui no bairro Nova Parobé. Boa noite, Brenda. Boa noite, Cristiano. Primeiro quero agradecer, né, o convite, porque nós estamos aí vivendo alguns desafios, né, na profissão e na era digital. E isso é um prazer para mim, né, de estar aqui e poder compartilhar meu conhecimento com algumas pessoas. Agradecer a todo mundo que vai prestigiar esse podcast. E então, estamos aí. Meu nome é Brenda, então eu sou farmacêutica, está completando agora em julho há 4 anos. E tô aí nesse processo de desenvolvimento cada vez mais, tentando crescer dentro da profissão. Que legal, né? Rodrigo, nosso técnico de som. Rodrigo, tu era bom em química no ensino médio? Como é que tu era em química? Razoável, mais ou menos? Então tá, eu tenho um desafio para ti aí, tá? Olha só. Isso aqui é a molécula de alguma coisa, tá? E isso aqui é molécula de alguma outra coisa, né? O Rodrigo, na fase mais sombria da vida dele, ele era quase um perito em química, tá, Brenda? Que legal, ele trabalhou como barman, né? Então ele sabia tudo de misturar essa eu acho que todo mundo entende um pouquinho, né? De misturar os componentes, né? É brincadeira à parte, porque nossos simulados aqui, né? As moléculas, nossas moléculas, né? Então perceba que o cenário dessa noite eu já deixei mais ou menos, tá? Então, eu tava isso, né? Um pouquinho de cada aí. Um pouquinho de cada, né? Tu sabe que eu achei muito interessante, porque inclusive uma das minhas colegas farmacêuticas esse final de semana inaugurou uma farmácia de manipulação de cosméticos. Ela só vai trabalhar com sabonete, creme de corpo, difusores, bem legal também. Que legal. Mas Brenda, vamos lá então, né? Nós queremos te ouvir nesta noite. Beleza. Fala um pouquinho para nós, assim, da tua trajetória profissional, o que te levou à graduação de farmácia, né? Um pouquinho da tua história até chegar à tua formação profissional de hoje. Perfeito. Hoje eu era para ser arquiteta, na verdade. Mas aí, no meio do caminho, tudo mudou, né? Eu fiz, então, ali o ensino médio e tudo mais. Eu sempre gostei muito de química. E para quem pensa em fazer farmácia, precisa gostar de química. Mas não eu, né? Eu imaginava. Mas é bom, né? A gente vê ali muitas reações acontecendo. O nosso corpo é uma química, né? Então, é muito legal. Eu sempre gostei. Mas quando eu estava terminando o ensino médio, o meu sonho sempre foi ser arquiteta, né? Eu pensava, não, eu vou ser arquiteta, porque isso, porque aquilo. E aí eu prestei o vestibular no final do ensino médio. E eu sempre fui uma aluna dedicada, né? Assim. E eu não passei no vestibular para arquitetura. E eu pensei, meu Deus, mas não é possível. Eu sempre fui tão bem na escola e não passei no vestibular. O que aconteceu? Aí foi um momento que eu pensei, será que é isso que eu quero para mim mesmo? E aí eu pensei, vou dar um tempo aí de 1 ano e vou pensar no que vai ser o meu futuro. Porque muitas vezes o que a gente imagina para o nosso futuro não é o que nos espera, né? E aí, nesse 1 ano, eu pensei, eu já trabalhava na farmácia e eu comecei a procurar, então, as áreas de atuação do farmacêutico, que não são só na farmácia, né? A gente tem aí 80 áreas de trabalho, né? É bastante. E aí eu comecei a pensar, né? A minha família não tinha muitas condições de manter uma faculdade para mim. Eu sabia que eu ia sair da faculdade um pouco endividada e aí teria que botar um escritório de arquitetura e tudo mais. E o farmacêutico, ele já tem um piso salarial estabelecido, né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente já tem um emprego, a gente já tem uma base de quanto a gente vai ganhar. Perfeito. Exatamente. Consegue fazer, né? Exatamente. Então, a gente já sai sabendo que tu consegue dar um passo a mais, né? E aí, claro,
Eu sempre gostei muito na farmácia de lidar com as pessoas e principalmente de cuidar da saúde das pessoas. E aí foi quando começou a tocar no meu coração, né? E aí eu fiz o vestibular, passei e logo depois, então, eu consegui uma bolsa do ProUni, onde eu ganhei a minha faculdade de farmácia. Que legal. E aí eu entendi o porquê que eu não tinha passado para arquitetura, porque o meu destino era outro, né? Era outro, né? E como eu ganhei a faculdade ali no ProUni, eu considero que eu ganhei na loteria, né? Sim. Então, sim. foi uma das coisas assim que só tu fluiu, sabe né? Que isso são um dos grandes projetos de governo aí que é sensacional. Eu não tive essa oportunidade quando eu terminei meu ensino médio, né? Então, você ia para a universidade, você tinha aquele programa de financiamento lá da universidade, Sim, que era FIES, o né? FIES, que era quase impossível, era poucos que conseguiam, você tinha que ter fiador, o fiador tinha que ganhar X% acima do valor mínimo lá. Tinha um mínimo de disciplinas para executar. Exatamente. Então era algo assim muito difícil, né? E daí para quem vem de família humilde, né? Fica difícil, fica né? Um pouquinho viável. Fica muito difícil. Ainda quando o governo vem com esses programas, então, Sim. Nossa, ele conseguiu democratizar o acesso à educação. E eu te confesso, pessoas, né? Exatamente, eu te confesso que mesmo depois eu já tinha lá perto dos meus 30 anos, perto dos 30, eu disse, eu vou fazer Enem. E eu também fui contemplado, tá? Ai, que coisa boa! Pelo SISU. E eu iniciei a graduação de física, tá? Ai, que legal. Mas aí eu me arrepiei dos pés, eu acredito. pés da cabeça, né? Com os cálculos de física. Acabei abandonando, né? Mas eu tive a oportunidade. Sim. Entendeu? Eu consegui, eu tive a oportunidade. Então isso é muito legal. Mas voltando para a graduação de farmácia, Brenda, quais as disciplinas assim que tu mais assim enlouqueceu? Enlouqueci. Todas, né? Na verdade, a faculdade de farmácia, ela é apaixonante desde o início até o final. Eu tive a oportunidade de fazer ela presencial, né? Agora eles estão abrindo algumas disciplinas EAD, algumas faculdades EAD, né? Mas eu sei que as práticas ainda são presenciais. Mas eu fiz toda a graduação presencial e a gente tem muito laboratório, né? Desde o primeiro semestre a gente vai para laboratório, faz reação química, né? Então, para mim, assim, desde o início até o final, foi maravilhoso. Chegando mais pro final, a gente tem alguns estágios que a gente faz. A gente manipula dentro da faculdade e algumas pessoas podem ir lá retirar o seu tratamento. E aí a gente tem a outra parte que o farmacêutico faz, a consulta farmacêutica, que hoje é uma das coisas que eu realizo, né? Mas a gente tem esses dois estágios dentro da faculdade. Então, ao mesmo tempo que a gente produzia os medicamentos, a gente dispensava do outro lado nas consultas farmacêuticas. As nossas consultas lá eram um pouquinho mais restritas, né? Era mais para acompanhar o tratamento farmacoterapêutico do paciente, ver se ele, né, a posologia estava certa, se os horários estavam corretos. E aí a gente confirmava tudo e no final ele retirava as medicações. Foi uma das partes que eu mais gostei. Mas a parte de laboratório em si era muito legal. E outras disciplinas que a gente tem também que eu gostava muito eram as disciplinas de alimentos. Que a gente também pode trabalhar na indústria de alimentos, né? Então a gente fazia aí várias coisas de alimentos também. Que legal. Legal. O que propriamente assim se faz assim na parte de alimentos? Assim? De alimentos é mais a parte do controle de qualidade, né? Pra gente ver se o alimento não tá contaminado. Às vezes vocês podem pegar ali uma embalagem, por exemplo, de um extrato de tomate, Perfeito. né? E aí atrás vai estar responsável técnico. Sim. A maioria das vezes são os responsáveis químicos, né? Porque a química, eles procuram mais engenheiros químicos. Mas o farmacêutico também pode atuar. Pode ser o responsável Exatamente. técnico. Então, às vezes, vai estar lá escrito como responsável técnico, um farmacêutico, né? Tal. Então, é uma das partes que a gente pode atuar. Na parte das cachaçarias também. Tudo que envolve química, o farmacêutico pode atuar. Que legal. Pois é. É um curso bem interessante, né? E que legal, assim, que já tem prática desde o início, né? Desde o início. Tu sabe que isso é uma coisa... Claro que a gente não lembra de tudo, né? Sim, né? Tu sabe que isso é uma coisa que às vezes desmotiva os alunos, né? Dependendo do curso, você tem prática lá
do meio da graduação, mais perto para o final da graduação. Então, isso é bem desmotivante, né? Agora, pelo menos as graduações na área da educação, elas têm revisto um pouquinho isso, né? Porque na educação tinha essa problemática, os cursos mais antigos. Então, você estava quase se formando nos últimos semestres, aí você ia para o campo de estágio. Ou seja, para dentro de uma sala de aula, encarar os alunos. E aí, quando você ia para o estágio... Aí tu já estava quase tendo que ir trabalhar normal, mas mesmo assim, muita gente desistia, porque olhava, não, né? Se deparava com a realidade, não quero isso para minha vida. Imagina, bem no final, né? E aí né? você quase no final de uma graduação, né? Então, as faculdades, as universidades, elas vêm revisando isso, revendo isso, e é importante. Você já ter essa prática desde o início para realmente ter uma ideia do que será o seu fazer profissional, né? Então tá joia, Brenda. A gente termina esse primeiro bloco, então. No segundo bloco a gente volta, então, vamos falar um pouquinho sobre os espaços socioocupacionais do farmacêutico? Perfeito, vamos sim. Joia, então, gente. Então, nós retornamos nesse nosso segundo bloco com a farmacêutica Brenda Chaves, a nossa entrevistada de honra desta noite, né? Essa noite fria do nosso Rio Grande do Sul. Vamos lá. Então, nós começamos o nosso bate-papo, né? A Brenda já se apresentou, falou um pouquinho da sua trajetória profissional, por que ela escolheu fazer farmácia, né? Agora nós vamos entrar nos detalhes um pouquinho mais técnicos, tá bom, Brenda? Tranquilo. Tá. Existe um conselho, né? Vocês têm um conselho de classe de farmácia, correto? Como é que é o nome do conselho de vocês? Nós temos o Conselho Regional de Farmácia, que é o do Rio Grande do Sul, e o Conselho Federal de Farmácia, que é do Brasil inteiro, né? Um acompanha o outro. Geralmente nós, aqui da região, respondemos ao Conselho do Estado, né? Que é o Conselho Regional de Farmácia. Eles nos fiscalizam, né? Sempre na farmácia, a gente tem que estar em horário integral. E a cada 3 meses, mais ou menos, eles fazem uma visita. E tu não pode nem ter ido no mercado. É verdade. Se eles chegarem lá e tu não tá... É rígido. Tchum! É super rígido. É rígido. E aí eles têm uma escala de presença, né? Se eles visitaram 3 vezes aquela farmácia e não teve a presença do farmacêutico, ela começa a ficar no vermelho. E aí até a gente levar uma multa, né? Olha só, eu não imaginava que o conselho era tão atuante assim. Nem me passava pela cabeça. Eu também faço parte do conselho de assistentes sociais, né? A gente tem um registro também. Não são tão atuantes assim em fiscalização. Tão rígidos, né? Isso. Porque o fazer profissional também se dá, a atuação profissional também se dá de um pouquinho diferente. Claro, numa esfera um pouquinho diferente, né? Sim. Do que a do farmacêutico. Mas que bom saber disso. Sim. Porque isso é uma segurança para o usuário final, do consumidor. Com certeza, para todo mundo, né? Exatamente. Em geral, então, né? isso garante uma segurança de que realmente o responsável técnico estará ali. Estará ali. Isso é muito importante. Acompanhando. Exatamente. O que eu quero te perguntar para você ingressar no conselho, ali você vai ganhar um número de registro, né? Obviamente. No conselho de farmácia, existe alguma prova preliminar que você precisa fazer ou apenas a apresentação da titulação? Por que eu te pergunto isso? Tem conselhos, por exemplo, a OAB, que precisa de faz uma avaliação. Se não me falha a memória, o conselho de contabilidades, né? Não sei se estou enganado, também exige, mas os demais até ainda não exigem. Como é que é para entrar no conselho de farmácia? No conselho de farmácia, a gente precisa só ali o diploma, né? Não precisa realizar nenhuma prova ainda. Mas eles estão estipulando uma prova para entrar, né? Quando eu me formei ali não precisava, a gente se forma. Antes da formatura, eles já vão na faculdade, recolhem os nossos documentos, as coisas que precisam e já geram o número do registro. Mas a gente só pode atuar a partir do momento que a gente, né, se forma. Ali, se formou dia 27 de julho, no outro dia pode atuar.
E aí, eles fazem isso, e daí tu fica com um crachá provisório de 1 ano. Dentro de 1 ano, precisa apresentar toda a documentação novamente, né? Pagar o conselho. E então, aí tu fica com a definitiva e só faz o pagamento todo ano. Perfeito, Isso perfeito. aí. Mas que legal, legal saber como é a Sim. atuação. Tu sabe que eu, particularmente, eu tenho uma opinião formada sobre o quesito dos conselhos. Eu acho que todos os conselhos são necessários. Com certeza. Todas as profissões técnicas, todo profissional que ele vai ter uma responsabilidade técnica na sua área de atuação precisa do conselho, né? E o nosso conselho, em geral, assim, ele ajuda muito nós, né? Eles falam bastante com o Sindifars, que é o Sindicato dos Farmacêuticos. Então, eles estão sempre ali cobrando, né? Nosso aumento salarial, nossos direitos. Eles que brigam muito por essas áreas de atuação, que a gente está cada vez com mais áreas, né? Então, eles nos ajudam muito, assim. Não tenho do que me queixar. O que acontece também? Hoje se levanta muito uma polêmica em função das graduações, até mesmo em função do crescimento das graduações à distância, né? Eu sempre serei um defensor da graduação à distância, porque eu entendo que foi uma forma de democratizar o acesso à educação, né? Então, assim, com os valores reduzidos, muitas pessoas que não teriam condições de fazer presencialmente têm a oportunidade de fazer à distância. Só que com tudo isso, a gente também sabe, né, que aí entra no mercado instituições com uma qualidade duvidosa, com uma qualidade não tão boa assim, né? Que parece que só quer formar o aluno. Exatamente. Assim, né? Mas, mesmo assim, né, apesar de todos esses quesitos, eu ainda vou defender a educação à distância. E eu sempre digo assim, de vez em quando eu vejo alguns conselhos se manifestando sobre isso. E a solução é muito simples. Faz prova de admissão no teu conselho, então. Né? Se o aluno comprovar que... Exatamente. Nivela, então. Mas tu fez a graduação à distância. Ok, mas ele foi lá e passou na prova do conselho, ele está apto. Então, se o problema é esse, faz uma prova de nivelamento, né? Eu acho que os conselhos... Porque isso vai muito do aluno também, Exatamente. né? A minha mãe fez a graduação dela à distância e ela é uma ótima professora, não é por isso que ela não é uma ótima profissional, né? E como vai ter profissionais que egressos do presencial que não vão conseguir passar na ordem do conselho? A gente sabe que é assim, sabe que na prática é assim. Mas, né, seria uma forma de nivelar aí, né? De repente que eu acho que os conselhos teriam que pensar um pouquinho mais a respeito disso. O que eu vejo mesmo em relação à farmácia, como eu te disse antes, né, que está tendo algumas graduações à distância agora, é que a gente precisa de algumas partes práticas, né? É necessário, porque a gente vai atuar depois e precisa. Mas eu tenho, inclusive, colegas que estão fazendo à distância, mas eles têm várias, a cada 15 dias, no sábado, tem as práticas, né? Então, eu acho que a parte teórica é super tranquila de fazer à distância. Não tem problema nenhum, né? Coloca uma prática ali de vez em quando e o resto vai muito da pessoa, do aluno, do profissional, né? O que a vida me ensinou é isso. Quem faz a tua graduação é você. Exatamente. O diferencial é você que vai fazer. Exatamente. É o que eu sempre pensei também. Se você ficar apenas com aquele raso que te passam na universidade, é o raso, aquilo é o básico. Né? Você vai ser um profissional mediano no mercado de trabalho. Então você tem que buscar a mais, né? Buscar o extra, o além daquilo ali. Mas legal. Exatamente. Brenda, espaços socioocupacionais, né? Eu quero te perguntar assim, primeiramente, em laboratórios, porque ora às vezes a gente vê um biomédico assinando para um laboratório e ora a gente vê um farmacêutico também assinando por um laboratório. Como é que funciona isso? O farmacêutico pode, não pode, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir na questão laboratório? Perfeito. Nós temos um estágio exclusivo para análises clínicas, né? Porém, o farmacêutico ele tem uma área de atuação maior. E a graduação do biomédico ela é mais voltada para análises clínicas. Então, a preferência dos laboratórios geralmente é para os biomédicos, né? Porque eles têm uma formação mais voltada para isso. A graduação deles é menor também, então mais rápido eles se formam, mais rápido eles conseguem atuar.
E o farmacêutico, como tem outras áreas de atuação, acaba indo mais para outras áreas. Mas, por exemplo, no Laboratório Bom Pastor aqui de Parobé, nós temos vários farmacêuticos que atuam ali, né? Então, em relação a isso, é super tranquilo. O farmacêutico, ele pode atuar, mas os biomédicos, eles têm preferência na análises clínicas, né? Mas a gente tem o estágio de análises clínicas. A gente vê de tudo, né? Análise de urina, de fezes, de tudo isso. Mas perfeito. É uma área muito legal também. Tá. Então, o farmacêutico também pode assinar. Pode assinar. No laboratório. Que legal. Então, é mais uma área, mais um espaço socioocupacional para o farmacêutico, né? E, em outro espaço, tá? Aqui eu decorei o nosso cenário aqui hoje, né? Com alguns cosméticos aqui, alguma coisa nesse sentido, alguns sabonetes artesanais. E o farmacêutico também, ele pode atuar nesse segmento, né? Ele pode ser o responsável técnico, né? Até onde ele consegue ir nessa questão, assim, de cosméticos, nessa linha, assim? A parte dos cosméticos, ela é muito dentro da área de manipulação, né? Então, a gente tem aí vários. A L'Oréal, por exemplo, o responsável técnico, se eu não me engano, é um farmacêutico, vi esses dias. Perfeito. Então, a gente pode produzir ali os cosméticos, mas geralmente a parte de responsabilidade técnica do farmacêutico, ela fica no controle de qualidade. Então, se a gente for para uma indústria de cosméticos, por exemplo, vai ser na parte de controle de qualidade. Mas o farmacêutico, ele pode fazer dentro da farmácia de manipulação mesmo os cosméticos, né? Como pode produzir aí para vender. Como eu falei anteriormente, eu tive essa minha colega que inaugurou no final de semana. Ela fez uma farmácia de manipulação cosmética. Só isso, ela não vai fazer medicamentos, né? Então, ela vai trabalhar com toda essa parte aí de sabonete, shampoo, essas coisas todas, né? Bem voltada para cosmético mesmo, mas é uma área bem legal. Não é uma área que me chamou muita atenção, porque dentro da faculdade, quando a gente tem o estágio de manipulação de cosméticos, eu acabava me irritando um pouquinho, porque aí a gente tem que mexer bastante, né? Tem que acertar o ponto, exatamente, a densidade. Acertar o ponto, o negócio desandava, e daí tem que envasar, e daí lambuza tudo, e tem que lavar as vidrarias, né? Sim. Então, eu particularmente me irritava um pouquinho com essa parte, mas eu admiro quem faça, porque eu acho demais, né? Legal. Tu falaste em manipulação, né? Mas, fora a questão dos cosméticos, também tem os medicamentos, né? Que são manipulados, né? Te pergunto, isso exige um pouquinho mais do farmacêutico? O farmacêutico que vai mais para essa área de manipulados. Como é que é, assim, a prática, assim? Mais nesse viés, assim? Tem que ter uma atenção um pouco maior, né? O laboratório tem que ter toda a limpeza necessária, né? As vidrarias, as dosagens, principalmente, tem que ser, apesar de ter uma margem de erro um pouquinho maior, né? Mas são extremamente confiáveis. O farmacêutico, ele não necessita estar lá manipulando, né? Ele pode manipular, mas geralmente são os funcionários ali que manipulam. O farmacêutico, ele mais fiscaliza, né? Faz o controle. Faz os cálculos, o controle, a dosagem. Perfeito. Na faculdade, a gente fazia muito ali a parte de pegar uma cápsula para analisar, né? Dentro do lote inteiro. Sim. Então, é mais controle de qualidade também, né? Mas é uma área muito legal também. Né? E como que faz a questão burocrática? A questão nem seria logística, é mais burocrática mesmo. Você vai fazer uma medicação manipulada para um usuário, né? Mas a matéria-prima você tem que comprar uma quantidade a mais. E como é que faz isso? Essa matéria-prima, na maioria das vezes, é controlada? Como é que funciona? Como é que faz essa parte burocrática? Tem que ter, assim, um controle de estoque bem grande, né? Geralmente se compra os frascos grandes e depois que é feito o cálculo e tudo mais para realizar ali a produção dos medicamentos, vai lá, retira. Isso depende muito de farmácia para farmácia, né? Mas geralmente tem um estoque lá com o armário fechado e tudo mais. Retira lá a quantidade que precisa, manipula, porque a gente acaba fazendo algumas misturas, né? Tem os adjuvantes, que são o pó final da cápsula, e a matéria-prima em si do fármaco que a gente precisa, né? Por exemplo, vou manipular a hidroclorotiazida. Vou pegar uma quantidade ali que precisa para fazer 25 miligramas de hidro em cada cápsula, e mais o adjucap, que a gente chama, que é o restante do pó, para finalizar a cápsula, né? Então, vai lá, retira o que precisa, guarda de novo no armário e fecha, né? Perfeito. No caso de acontecer um sinistro aí, né? Sumiu.
né? Como é que faz? Você consegue justificar que essa matéria-prima sumiu e não virou o medicamento? Existem formas de justificar isso? Eu não atuo na parte da manipulação, né? Mas pelo que a gente realizava lá na faculdade e tudo mais, sim, né? Tem que justificar, depende muito do tipo da matéria-prima também, se for medicamento controlado, se é o restante, né? Mas eu acredito que tem que justificar, né? Da mesma forma que é com os medicamentos controlados na comercial, tem que explicar Sim. o que aconteceu, né? Verdade. Isso Legal, então, Brenda, a gente encerra mais esse bloco. No próximo bloco, então, vamos voltar falando um pouquinho da legislação, né, do farmacêutico. Como é que funciona o fazer profissional legalmente do farmacêutico. Certo, Beleza. gente? Então nós voltamos para mais um bloco com a nossa entrevistada dessa noite, a Brenda Chaves, ela que é farmacêutica. Agora nós vamos falar um pouquinho, Brenda, sobre a legislação, certo? Em qual sentido, assim? Para um farmacêutico hoje trabalhar, atuar na farmácia. Bom, eu sou de um tempo, Brenda, que um farmacêutico ele trabalhava em mais de uma farmácia, né? Sim. Ele era responsável técnico por mais de um estabelecimento. E eu percebo que de um tempo para cá, eu acho que isso mudou, né? Atualiza para nós como é que tá esse fazer profissional dentro da legislação, né? Para ele atuar em uma farmácia. Ele pode assinar em mais de um espaço? Não pode? Como é que se faz isso hoje? As duas funções competem muito com o Ministério do Trabalho também, né? O que acontece? Por exemplo, né? A farmácia que eu trabalho, ela tem uma carga horária de 12 horas por dia. Porém, eu não posso assinar essas 12 horas por dia. Nesta farmácia, eu posso assinar somente 10 horas. Mas, se eu quiser trabalhar mais 2 horas em outro lugar, eu posso. Porém, na farmácia que eu trabalho, não. Então, as duas coisas influenciam muito ali com a questão Existe um limite de carga horária por profissional. Pelo Sindicato dos Farmacêuticos, mas que é diferente da lei do Ministério do Trabalho. Então, aí compete a questão dos horários, né? Que seria hoje, então, 10 horas diárias. Isso aí. Perfeito. Mas se eu quiser trabalhar em outro lugar mais de 10 horas, eu posso. Mas não na mesma farmácia. Entendi. Essa é a parte do Ministério do Trabalho. Em relação à responsabilidade técnica do farmacêutico na farmácia, o horário integral que a farmácia está aberta, nós precisamos da responsabilidade do farmacêutico, né? A gente tem o responsável técnico, que é o responsável por tudo da farmácia, que faz a maior parte do horário, e nós temos os assistentes farmacêuticos, que são os que completam o restante da carga horária. Mas todos farmacêuticos. Todos farmacêuticos. Todos graduados. Todos graduados. Perfeito. Por exemplo, lá na farmácia, durante o horário do meio-dia, porque eu, responsável técnica, preciso ter um intervalo, nós temos outro farmacêutico para cobrir esse horário, né, do intervalo. Então, o momento todo que a farmácia está aberta, ela precisa de um responsável técnico. Justamente pela questão, né, do acompanhamento e da farmácia estar estruturada com um farmacêutico, né, para poder ajudar, então, as pessoas. Perfeito. Eu acredito que quando isso foi regularizado, como eu te falei, no meu tempo, né, alguns anos atrás era um pouquinho diferente. Isso aí. Eu acredito que quando isso foi regularizado dessa maneira, eu acredito que o sindicato ali dos proprietários de farmácia devem ter enlouquecido, né? Porque antes o custo que aumentou isso gera muito. pro proprietário das farmácias, né? Claro que a gente entende a importância do farmacêutico estar presente, Perfeito. né? É muito importante. Mas também, assim, né? Ia ficar o quê ali? De meio-dia, um horário um pouquinho aberto, talvez uma pessoa que precisa passar, comprar algo correndo, né? Não ia ser tanta diferença, né? Mas talvez daria para flexibilizar. Isso, flexibilizar um pouquinho, coisa, né? Mas não, o horário integral que a farmácia está aberta tem que ter a responsabilidade de um farmacêutico. E antigamente não precisava, né? Tinha um responsável técnico e era isso, né? E hoje não, a gente precisa ter mais de um.
Aí nós não podemos trabalhar todos os dias da semana também, tem que ter um dia ali, por exemplo, o meu é o domingo, né? Domingo eu não assino como farmacêutica. Nós temos outro farmacêutico pro domingo para fazer o horário do domingo, né? Então, perfeito. E antigamente não, tu podia assinar integral, né? Então, quando eu comecei a atuar, já estava nessa legislação. Ah, tá. Perfeito. Falando em proprietários, vamos deixar um abraço para a Jana, né? A proprietária da Nova Farma. As tuas colegas também, farmacêuticas ali, né? Quero agradecer a todo mundo. Em especial mesmo a Jana, né? Que é a que me acompanha nesse percurso todo. Para quem me conhece mais aqui de perto, eu já estou há quase 15 anos na Nova Farma, né? Então, assim, porque eu estudei, me formei e retornei para Nova Farma, né? Porque eu sei que ali tem algo muito especial. E é ali que eu consigo realizar o meu trabalho com todo o amor que eu consigo. E é a partir daí que a gente criou o consultório farmacêutico, o espaço clínico, e ela me apoiou em todos esses aspectos, né? E a gente conseguiu, então, entregar mais para as pessoas, né? Que logo depois a gente vai falar sobre o protocolo de emagrecimento. Mas a gente consegue entregar algo a mais para as pessoas. E é isso que me faz gostar tanto de trabalhar na Nova Farma. Que legal, legal. Muito bom escutar isso de você, Brenda. Né, essa tua dedicação. E você é conhecida aqui na comunidade, no bairro, né? E a proposta do nosso podcast é justamente essa, tá? É trazer profissionais. A gente sabe que na nossa cidade, no nosso município de Parobé, nós temos profissionais excelentes nos mais diversos segmentos, mas que muitas vezes esses profissionais eles não têm uma visibilidade. Então a proposta do podcast é esse, é estar trazendo esses profissionais, dar essa visibilidade para eles, Coisa né? boa. E é uma via de mão dupla, né? Ajuda o programa, nós ajudamos o profissional, fizemos o marketing pessoal aí dos dois lados. Mas falando em marketing pessoal, falando em mídia, quem te acompanha também percebe, né? Vê que você está sempre nas mídias também, né? Fazendo propagandas ali das mais diversas, né? Exato. Assim, Brenda, quando que você sentiu que isso era necessário, né? Se voltar um pouquinho para a questão mídia, digital, né? Eu acredito que dificuldades você não sentiu, né? Você já é de uma geração um pouquinho mais... com certeza, Foi tudo mais fácil, né? Mas quando que você sentiu essa necessidade e você percebe que isso dá algum retorno, né? Essa parte midiática que você faz. Eu percebo que você faz, acho que quase todos os dias, né? Todo dia. Quase que diariamente, né? Você consegue já visualizar algum retorno desse trabalho midiático? Sim. A gente vê que a era tá muito digital agora, né? A gente já trabalhava com o consultório farmacêutico desde que nós mudamos a farmácia de lugar. Porém, às vezes a gente acaba se limitando muito, né? Querendo talvez atingir só o pessoal do bairro e tudo mais. E aí a gente resolveu expandir os nossos horizontes. Há um tempo atrás, eu já tinha criado um Instagram separado do meu, como farmacêutica, né? Porque antes se fazia muito isso de separar o profissional do pessoal. Porém, se fosse hoje, eu deixaria tudo junto, porque o pessoal gosta de ver um pouco da nossa vida pessoal, né? Verdade. Não adianta tu querer botar só o separado, isso eu venho notado. Porém, parece que fica chato. Só a profissão. Mas como é que eu vou postar um negócio de medicamento e depois uma cerveja, né? Fica tão estranho, mas enfim. Mas como eu iniciei isso separado e eu já tinha alguns seguidores e um público um pouquinho diferente, porque a minha intenção de início do meu Instagram profissional era levar conhecimento de saúde para as pessoas, bem-estar, né? Então eu pensava assim, vou deixar separado para quem quiser acompanhar. Então, como eu criei aquilo separado e foi tomando uma proporção maior, hoje eu não tô conseguindo unir os dois, eu tô focando só no de farmacêutica mesmo, né? Mas então eu vi que começava a precisar atingir outras pessoas e a gente precisa de posicionamento profissional, que foi aonde eu senti a necessidade de investir mais no Instagram. Então aí eu tive que começar a criar conteúdo, postar, interagir com as pessoas. Quando eu criei o protocolo de emagrecimento, então foi mais essencial ainda o mundo digital, porque aí sim eu consegui mostrar mais do trabalho. Porque as pessoas esperam resultado, dicas, mas como que é, como que funciona, ali tu já consegue ir pegando um pouquinho.
Mas digo assim, é desafiador. Porque todo dia a gente tem que pensar num conteúdo diferente, tem que ser algo atrativo para as pessoas, tem que acompanhar a interação, o engajamento, tudo, né? Então, mas é legal. É legal, E eu percebo, assim, que parece que uma coisa acaba puxando outra, né? Uma vez que você se coloca nas mídias, né? Você coloca a cara a tapa, vamos dizer assim. Exatamente. Enquanto profissional, né? Aí uma coisa vai puxando a outra. Eu acredito que a partir de ali você já foi convidado para algumas palestras, né? Exatamente. Então você acaba tendo aquela visibilidade. A Brenda fala sobre esse assunto. Quem sabe vamos convidar a Brenda. Estamos aqui. Tu tá aberta para palestras, Brenda? Eu tô, né? Eu tô topando qualquer desafio ultimamente, joia, né? Porque essa parte, assim, de aparecer em público e não ter medo dos julgamentos era uma das coisas que mais eu temia, assim, né? Eu pensava, meu Deus, mas eu vou começar a fazer vídeo, se eu falar alguma coisa errada, já vão falar de mim. E eu fui quebrando essa crença, né? Eu fui trabalhando isso em mim, pensando assim, não, eu sei o que eu tô falando. E se eu falar uma palavra errada, não é o maior dos problemas, né? O restante que eu entregar já tá ótimo, né? E aí eu fui dando, eu brincava com as gurias, ó. Gravei numa vez só. Foi como foi, né? Não vou ficar gravando 1000 vídeos, é aquilo ali pronto. E aí foi tomando essa proporção. Então hoje eu já chego, se eu tô escabelada, não tô nem aí, faço o vídeo igual. Mas antes eu cuidava tudo, né? Agora vai de qualquer jeito. Legal. Com o tempo a gente vai, né, aperfeiçoando as normalizando, né? E vai embora. Legal. Brenda, sobre o atendimento esse que você fala, é ambulatorial que se diz ou... É o consultório farmacêutico mesmo que a gente chama. Tá. Ele é dentro do espaço clínico. Dentro do espaço, né? A gente sabe que existe já, até no nosso município, né? Existe vários nomes aí de farmacêuticos. Só não vou citar aqui por questão ética, né? Tem nomes de farmacêuticos que atuam bastante nessa área de fazer esse atendimento, né? Até onde a atuação do farmacêutico pode ir, né? Que tipo de medicação, assim, que o farmacêutico pode indicar? E que tipo de medicação o farmacêutico não pode indicar? Eu vi que um videozinho teu, não sei se foi essa semana, que tu indica alguns suplementos ali para questões de ansiedade, né? Acho que foi essa semana que tu postou foi. alguma coisa. Nesse sentido, até que ponto você consegue indicar isso para o paciente? Claro, tudo dentro das questões legais, né? Sim, na verdade, essa parte de suplementação alimentar, ela cresceu muito na pandemia, onde a gente viu que dava para tratar muitas doenças com suplementos alimentares naturais, né? Foram utilizados aí vitamina D, vitamina C, zinco, tudo para fortalecer a imunidade. Depois se descobriu a relação da vitamina D com o Covid. Quem tinha, né, não tinha deficiência, teve menos risco de adquirir o Covid, enfim. Mas assim, na questão de legislação, o farmacêutico ele pode prescrever receituário, né, carimbo, tudo mais, dentro das regras do farmacêutico, né? O que o farmacêutico pode prescrever? Medicamentos isentos de prescrição médica, que são aqueles que não têm a tarja vermelha, né? Ele não tem tarja nenhuma. Perfeito. É esses que ele pode prescrever no papel, carimbado, posologia, tudo normal. E os suplementos alimentares, que esses são naturais. Qualquer um deles a gente pode indicar sem problema nenhum, né? Florais, enfim. Tudo que for sem tarja, que cabe ao médico, né? A gente pode prescrever. Ali no balcão a gente indica medicamentos com tarja que não precisam da retenção de receita, mas que pode prescrever mesmo, é só sem a tarja vermelha, né? Parte de controlados, antibióticos, é tudo com o médico. O farmacêutico não pode. E aí cabe a nós encaminhar o paciente, quando precisa, pro médico responsável, né? Especialista. Perfeito. Legal saber disso. E o que eu ia te perguntar agora, mais uma questão de curiosidade mesmo, tá? Pra gente encerrar esse bloco, antigamente, os médicos faziam aquela receita com aquela letra... Antigamente não, né? Com aquele rabiscão. Por que eu digo antigamente? Hoje, na maioria, pelo menos nas UBSs, nos postos, os médicos já têm por hábito aquela receita digitalizada. Então, vem com o nome digitalizado ali, então não tem erro, né? É o nome da medicação. Da medicação. Mas o médico que receitava a punho,
fato dele escrever daquele jeito, é curiosidade minha, tá? Tá. Sim. O fato dele escrever daquele jeito era para de alguma forma deixar velado para o usuário o tipo de medicação que ele ia tomar? Uhum. Ou é uma questão de caligrafia mesmo? Qual é que é a pegada nisso aí? Caligrafia mesmo. Caligrafia Eu mesmo. não posso falar muito, né? Porque eu sou quase uma médica escrevendo. Mas, na verdade, o que acontece, né? A gente já leu muito sobre isso para tentar entender também. Porque fica muito difícil para nós entendermos, às vezes. E é perigoso, né? Sim, porque se a gente sim. entender ali outra medicação que não seja a que o médico indicou, fica Sim. complicado, né? Já teve alguma situação que você teve que entrar em contato com o médico para entender? Várias. E é fácil de conseguir esse contato com o médico? Nem sempre. É. Principalmente assim, por exemplo, quando é médico do hospital, né? Se às vezes a pessoa consultou de noite, foi na farmácia no outro dia de manhã, o médico já não tá mais de plantão. Perfeito. Quando, eu sempre oriento as gurias lá na farmácia que quando a gente não compreender, né, que ficar na dúvida, não dispensa. Não dispensa, porque a gente pode ter um problema muito maior depois, né? Mas claro que como a gente já tem um costume maior, a gente consegue ali, às vezes, tu lendo 3, 4 letras ali do começo, tu já sabe o que é o final, né? Então a gente já tá mais acostumado. Mas quando a gente não entende, eu sempre oriento as meninas a não dispensarem, né? Porque a gente não quer. Mas o que acontece? Pelo que a gente já leu sobre isso, como os médicos eles têm muitas informações na faculdade, eles acostumam a escrever muito rápido, corrido. Sim. E da mesma forma é os atendimentos, né? Por exemplo, no hospital tem que ser muito corrido o atendimento. E aí é tudo rapidinho, vai do jeito que vai embora. Só que depois pode dar problema, né? Sim. O correto, agora, existe uma legislação para isso, que é a gente não aceitar, enviar uma denúncia, né? Uma foto da receita e enviar para o nosso conselho. Porém, tu não vai fazer isso para todas as receitas que vem, né? Sim. Né? Então, por isso que agora umas já estão vindo digitais para não ter esse problema. Né? Já termina com esse Exatamente, já tá problema. melhorando. Isso. Legal, tirada a minha dúvida de muita gente, né? Então não é código secreto dos médicos. Não é código secreto das farmácias. É letra feia mesmo. E a gente encerra esse bloco aqui. Uhum. Depois nós voltamos para o nosso último bloco, que eu quero que tu fale um pouquinho no próximo bloco, então, sobre o programa de emagrecimento que tu vem desenvolvendo ali na farmácia. Perfeito. Combinado? Joia, então. Uhum. Então, nós chegamos no nosso último bloco com a nossa entrevistada, Brenda Chaves, ela que é farmacêutica. Brenda, você está agora com uma nova atividade aí, né, que a gente acompanha de vez em quando nas redes sociais. Eu achei algo assim, eu achei uma novidade. Né? É uma novidade. Nós vamos querer escutar nesta noite aqui um pouquinho dessa novidade, que é o protocolo de emagrecimento, né? Eu vejo que você já vem divulgando há um certo tempo. Então, assim, como que funciona? Pode explanar, assim, um pouquinho de tudo. Isso, um pouquinho de tudo, tá? Se existe custo, tem custo de consulta, você acompanha o usuário, como é que funciona? Como é que tá andando? Bom, vou partir desde o princípio, Perfeito. né? Conforme a gente iniciou com as consultas farmacêuticas, eu fiz a pós-graduação de farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Então, conforme eu fui atendendo as pessoas, muitas pessoas nos procuravam lá na farmácia pela questão do emagrecimento, porque ele é um ponto-chave de várias coisas, né? Colesterol, triglicerídeos, diabetes, hipertensão, dores no corpo. Para tudo, a pessoa precisa emagrecer. E aí todo mundo falava, mas é tão difícil emagrecer, porque eu não sei como fazer. E para algumas pessoas, às vezes, assim, não é uma quantidade tão significante. Às vezes, o pouco que a pessoa emagrecer já vai ajudar ela na questão da saúde, né? Mas às vezes ali no balcão ou na consulta farmacêutica não dava espaço para explicar tudo isso. E aí um dia eu parei para pensar, né? Poxa, né? Tem as consultas farmacêuticas, talvez é para ajudar tanta gente divulgando algo específico. Daí eu pensei, um acompanhamento à gestante ou um acompanhamento ao diabético. Não, mas eu acho que o emagrecimento é o que mais as pessoas precisam.
Aí comecei a pesquisar se já tinha alguns farmacêuticos que faziam, né? Porque a gente sabe que quando a gente toca na palavra emagrecimento, isso remete muito a nutricionista, né? É verdade. Então eu pensava assim, de que forma que eu posso agregar o meu trabalho sem atrapalhar o trabalho das nutricionistas, né? E aí aí pesquisei outros farmacêuticos, encontrei no Brasil outros que já fazem, né? Não com o nome protocolo de emagrecimento. Eu chamei isso de protocolo de emagrecimento farmacêutico, é um método que eu criei, né? E vou registrar ele mais pra frente. Mas eu aperfeiçoei ele dentro do que o farmacêutico pode fazer. E aí, então, comecei a divulgar. A gente fechou 4 meses de protocolo. A gente modificou ele ao longo do caminho. Primeiro, nós cobramos uma consulta única e na reconsulta a pessoa tinha que pagar também. Aí depois a gente viu que a pessoa precisava de um acompanhamento por mais tempo. Por mais tempo, a gente colocou, então, uma consulta que pagava e tinha mais 4 consultas depois que não pagava. Aí a gente viu que a pessoa desistia no meio do caminho e a gente foi aperfeiçoando, né? Hoje, nós temos uma consulta única e a pessoa não paga a reconsulta. Nessa consulta, a primeira consulta, ela demora em torno de 1 hora para a gente conseguir ajustar todo o passo a passo da pessoa. Junto com isso, eu prescrevo algumas suplementações para auxiliar a pessoa. Não é medicação para emagrecer, né? É voltado para a necessidade da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com o intestino. Sem o intestino funcionar, não vai emagrecer. Perfeito. Tem pessoas que têm muita ansiedade. Sem controlar a ansiedade, não vai emagrecer. E é esses ajustes que nós vamos fazendo para, então, a pessoa conseguir melhorar o processo de emagrecimento dela. E, claro, dicas de alimentação, dicas de rotina, mudanças de hábito, para chegar no produto final, que é o emagrecimento, né? Então, a gente sabe que o emagrecer é muito ligado à alimentação saudável e exercício físico. Mas tem muitas outras coisas por trás. Eu já atendi pessoas com problema de menopausa, com problemas de rachadura nos pés, com problemas de depressão. E tudo devido ao protocolo de emagrecimento. Então, o que mais está me deixando feliz é conseguir ajudar as pessoas em outras coisas, na mesma consulta, que não sejam só para emagrecer. Sejam, né, um conjunto todo. Entendi. Ele me parece até um pouco complexo, né? Você tem que fazer quase que uma análise de conjuntura ali do todo, né? Analisar o todo. Por isso que a consulta demora. Sim, eu até, sim. Assim, algumas coisas eu acabei, ao longo do tempo ali, diminuindo, né? Porque tava ficando muito grande, às vezes a pessoa até ficava um pouco confusa. Mas agora a gente chegou num ponto-chave, né? E aí, claro, isso foi abrangindo outras coisas. Eu criei alguns e-books, que são os livros digitais. Ah, que legal. Exatamente. Onde a gente consegue esses e-books? No meu link ali do perfil do Instagram, no Farmacêutica Brenda Chaves, tem um linkzinho que tu clica ali. Clica no link ali. Isso, eu tenho 3 e-books prontos, né? Sim. Um que controla a ansiedade, o outro é Fuja da Procrastinação e o outro é um guia prático de emagrecimento. Então, para quem quer saber um pouquinho de como funciona o protocolo de emagrecimento, naquele guia já vai ter ali um passo a passo para fazer ao longo dos dias, né? Perfeito. E minha próxima etapa aí é criar uma mentoria ou algum curso, né, digital. Também, nos últimos dias, criei um grupo de desafio, que, claro, não é tão aprofundado quanto a consulta, né? Porque a consulta é muito individual. Mas nesse grupo eu boto boa parte do que é o protocolo e vai ser um desafio de 1 mês. E aí a gente vai ver como o pessoal vai se sair. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o paciente chegar lá para você, claro, você tem que fazer toda essa análise de conjuntura, como que está a saúde dele, né? Mas existe, assim, alguns suplementos básicos que, independente de qualquer situação, você já indicaria, assim, de início para ele já começar tomando? Sim, com certeza. No caso, ali na consulta mesmo, né, tem vezes que eu nem dou suplemento para emagrecer para a pessoa, eu dou todo o restante, né, ali ansiedade, insônia, enfim, a gente já consegue regular a parte do emagrecimento ali. Mas tem alguns, sim, que a gente trabalha mais, né, por exemplo, o laranja moro, é um que o pessoal gosta muito de perder gordura abdominal,
O triptofano, que melhora a parte da ansiedade, melhora... Eu me interessei, Rodrigo, eu me interessei esse pela gordura abdominal. Repete o nome Esse dele. é o que mais vende. Repete o nome dele, por É o favor. laranja moro, Morozil, né? É um, Esse é um suplemento? É um suplemento É um alimentar. suplemento. A laranja moro, ela vem da Síria, na Itália. Uhum. Ela é uma laranja bem vermelha. E eles retiram o extrato dela para criar o Morozil, que é o maior. Ele age bem na célula de gordura, nos adipócitos, né? Ah, Então perfeito. ele vai lá naquela região que tem mais gordura, quebra as moléculas de gordura. Entendi. Sucintamente, como que se toma ele? Você toma junto com a comida? Não? Tem intervalos? Isso a gente ajusta muito conforme as consultas por conta da dificuldade da pessoa, né? Às vezes, ela vai se esquecer de tomar antes do almoço, então a gente ajusta isso depois. Mas eu geralmente recomendo ele antes do almoço, porque ele já vai quebrando as moléculas de gordura antes de tu comer a gordura em si, né? Que legal. Mas tem vários, né? A gente usa quitosana, psyllium, mas são todas coisas naturais. Legal. Uhum. E para nós, estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista, dos teus pacientes hoje que você está fazendo o protocolo com eles, né? Qual seria o percentual que tu consegue observar até agora, assim, de resultado positivo? Quando ele diz resultado positivo, é Emagrecimento, né? emagrecimento. O que estaria o percentual hoje? A gente sabe que a gente nunca vai atingir 100% dos pacientes, né? Mas como é que tá isso? Tu diz assim, de quantos eu consegui fazer emagrecer, digamos assim? Isso. Claro que eu não faço isso sozinha, né? Claro. 50% é minha parte, 50% é perfeito, deles. A gente entende isso. Mas no começo, assim, quando as pessoas desistiam muito fácil, eu me frustrava. Porque eu entregava o meu melhor e eu queria que elas entregassem o melhor delas também, né? Sim. Porém, aos poucos eu comecei a trabalhar na minha cabeça que isso não dependia só de mim, né? Eu não tinha como ir todos os dias lá e falar pra pessoa, come isso, toma teu suplemento, faz tal coisa, né? Isso dependia muito dela. E a gente sabe que ao longo do caminho acontecem muitas coisas, né? A pessoa pode perder alguém na família, pode perder o emprego, né? E aí desanda tudo mesmo, né? Mas assim, em porcentagem das pessoas que eu consegui atingir assim um bom resultado, acredito que 80%. 80%. Por enquanto tá muito bom. Tá muito efetivo. Tá muito efetivo. Muito efetivo, 80%. Claro, tem algumas pessoas que emagreceram, pararam no meio do caminho, não retornaram com as consultas, né? Teve algumas que há poucos dias, como faz só 4 meses também, né? A gente ainda não consegue se basear muito, né? Mas a princípio, assim, 80% das pessoas que retornaram nas reconsultas continuaram emagrecendo, né? Então, acredito que seja uma porcentagem boa. Para as pessoas que estão nos ouvindo, então, você atende ali no espaço da Nova Farma. Isso mesmo. Precisa agendar um horário antes? Sim, precisa. Liga ali para a Nova Farma, agenda um horário. Pode, dentro do meu Instagram ali já tem o meu link, né, de contato, pode falar diretamente comigo ou no WhatsApp da farmácia. Nós agendamos os horários, porque eu atendo até às 6h30 da noite, mas esses são os horários mais disputados, né, que é o do final do dia. Então a gente agenda, porque graças a Deus, às vezes não tem mais para a mesma semana, só para outra semana. Então eu disponibilizo em torno de 6, 7 horários por dia e às vezes não tem. Então a gente faz com hora marcada, mas eu sempre tento ajustar o máximo possível. Porque eu sei que tem gente que não consegue sair durante o dia, que gosta mais de tardezinha. Já atendi de meio-dia, às vezes fui comer 3 horas da tarde, mas eu tô fazendo o possível para atender todo mundo e ficar bom para todo mundo. Que legal. Então fica a dica aí, pessoal. Então, tá. Protocolo do emagrecimento com a farmacêutica Brenda Chaves na Nova Farma. E eu acho que pro pessoal do podcast, Rodrigo, vai ter um descontinho, né? A gente pode ver um descontinho. Acho que Olha aí, eu posso dar até uma garrafinha de brinde. Porque o meu produto principal, o medicamento que mais emagrece, água. é esse aqui. Água. É. Que coisa, né? Esse eu pego no pé. Que coisa. Isso aí. Muito legal. Então, nós estamos finalizando o nosso podcast nessa noite, podcast Arquivo X. Ficamos muito gratos pela presença da Brenda. Brenda, tu é muito bem-vinda, tá? Obrigada. Creio que num outro momento a gente te traz de novo aqui para esse bate-papo, né? Com certeza, vou ficar muito feliz. Mais um pouquinho, porque o assunto ele não se esgota aqui, né? O assunto sobre farmácia, ele vai longe. Ele é vasto, e quando vê, eu crio outros protocolos aí, né? Exatamente. Vamos fazer o merchandising aí. Isso mesmo. Isso aí, legal. Então, muito prazer, muito legal.
Foi bom ter te escutado nesta noite, tá? Eu que agradeço. Sucesso nessa tua caminhada. Obrigada, igualmente. Certo, Brenda? Então, aos nossos ouvintes, telespectadores, um abraço. Estamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo.